A gente começou semana passada falando sobre esse tema caixa preta, revelações que demandam mudanças. Eu sei que nós temos uma fascinação para saber de coisas que nós não sabemos, certo? Principalmente da vida dos outros, né? A gente gosta de saber da vida dos outros, né? Quando a gente tem uma coisa que a gente não sabe, a gente fica tentando descobrir de algum jeito, seja dentre os parentes, dentre os amigos. Mas também a gente gosta de saber das nossas vidas. Quem aqui, se pudesse ter uma bola de cristal e poder ver o futuro, não ia dar uma espiadinha? Certeza, fala que não. Assim, no momento de crise, no momento de decisão, você ia falar assim, eu vou lá dar uma olhadinha e falar, bola de cristal, mostra para mim o que vai acontecer comigo. Alguns iam olhar se o time vai de fato ser campeão, né? Tem alguns que não precisam nem de bola de cristal para saber, né? Já é fato. Mas a gente tem esse negócio de querer saber futuro, de querer saber o que vai acontecer com as nossas vidas. A pergunta é, você está preparado para qualquer notícia sobre você? Você está preparado para saber qualquer coisa sobre você? Se você pudesse saber do seu futuro, mas essas notícias do seu futuro não fossem as notícias que você gostaria de saber, você ainda assim toparia? Você toparia ouvir? Dizendo para você, olha, fulano, eu vejo aqui no seu futuro que você está enrolado. Eu vejo que você vai passar por muita dificuldade pelo resto da sua vida. Mas você vai passar firme e você vai chegar até o final. Isso anima o teu coração? Isso é uma coisa que te deixa empolgado? Claro que não, né? A gente quer saber se tem alguma coisa boa para a gente. A gente quer saber se tem algo que vai nos aliviar e vai nos tirar desses momentos difíceis que a gente vive. E a gente escolheu esse tema caixa preta, porque justamente caixa preta, vocês sabem o que é uma caixa preta, né? É uma caixa laranja. Né? É uma caixa que tem ali um gravador de vozes e um gravador de dados que se usa atualmente nos aviões. E essas informações que ficam dentro dessa caixa preta, que são gravadas, como movimento do avião, as vozes, o que os pilotos conversam, o que a tripulação conversa, isso fica gravado e quando os aviões se acidentam, essa caixa preta é buscada, aonde o avião se acidentou, para que possa se ouvir o que tem dentro dessa caixa preta, para tentar descobrir o que causou aquele acidente, para tentar descobrir quais foram as circunstâncias que aquele acidente aconteceu. E quando se descobre as circunstâncias, as pessoas, os técnicos conseguem tomar medidas para poder melhorar a aviação, tornar a aviação um pouco mais segura. Sabendo que, de repente, foi um erro humano, então vamos orientar melhor os pilotos. Foi um erro técnico, vamos comunicar a fabricante do avião. Um erro mecânico, vamos comunicar a fabricante do avião para eles poderem fazer essas alterações. Foi um erro de procedimento, vamos comunicar ali quem cuida dos processos para que a gente possa ter uma aviação mais segura. E quando se abre essa caixa preta, você tem muitos segredos ali revelados. Só que eles são revelados depois que os acidentes acontecem. E no primeiro século, 2000 anos atrás, Jesus veio até o apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos, ali perto da Turquia, 50 milhas antes da costa. E ele fez algumas revelações para João sobre o Império Romano da época. Falou um pouco sobre a política do Império Romano, sobre a sociedade, sobre o que ia acontecer com aquela situação de muita perseguição que estava tendo contra os cristãos na época. João, o apóstolo, estava preso na ilha de Pátimos. E Jesus se apresenta a ele e fala para ele, João, eu sei que você está vivendo um momento difícil da sua vida, mas olha aqui, eu vou te revelar o futuro. Vou te mostrar algo para ver se isso consola o seu coração. E você vai compartilhar isso que eu estou te mostrando com todos os irmãos, com todos aqueles que fazem parte das nossas comunidades, aqueles que se renderam a Jesus. No primeiro século, Jesus chega até João e mostra para ele que, apesar da força do Império Romano, da truculência, o Império Romano era um império frágil. Jesus mostra os bastidores. Engraçado, no palco, o Império Romano era um império que ninguém resistia, mas por trás das cortinas, ele ia cair. E caiu. Quem sabe falar sobre o Império Romano hoje? Quer dizer, se falar, você sabe falar.
Mas você tem notícias do Império Romano? Vai bem? Vai mal? O que aconteceu com o Império Romano? O Império Romano morreu. Acabou o Império Romano. E nessa visita que Jesus faz a João, ele manda João escrever algumas cartas que eram para ser lidas entre as comunidades, as igrejas da região da Ásia Menor, que é essa região da Turquia. Então você já deve ter ouvido falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eram 7 comunidades onde João provavelmente era o responsável por elas. Jesus, na semana passada, a gente viu que ele abriu a caixa preta da igreja de Éfeso e mostrou: João, essa igreja anda tudo direitinho, faz tudo nos trinques, mas essa igreja não me ama mais. Essa igreja perdeu o primeiro amor. Então, se arrependa e volte e veja onde o seu coração se perdeu. E hoje a gente vai ver o que Jesus falou para João sobre essa igreja que fica na cidade de Esmirna. Aliás, você sabia que essa cidade é a única cidade que ainda existe até hoje? Das 7 igrejas, Esmirna não virou ruína. É a cidade de Izmir, na Turquia. Guarde essa informação, porque é importante você saber, você relacionar isso ao que Jesus fala sobre Esmirna. O que a gente sabe sobre a cidade é que ela foi totalmente destruída 600 anos antes de Jesus, e 300 anos mais tarde ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. Uma cidade que foi posta para baixo, em ruína. 300 anos depois, ela foi colocada para cima. E diz que em algumas das moedas de Esmirna, quando você pegava um dracma, você podia ler uma propaganda da cidade. A número 1 da Ásia em beleza e tamanho. Você já imaginou o que essa informação podia gerar com relação às outras cidades? Tinha Éfeso, que era uma baita de uma cidade, que ficava um pouco mais aqui para baixo. A gente viu semana passada ali a primeira cidade perto do litoral. Era uma cidade grande, uma cidade cheia de recursos financeiros. Havia uma religião forte, havia uma economia forte. O povo tinha acesso à educação. E quando a Esmirna falava que ela era número 1, né, o povo de Éfeso e o povo de Pérgamo ficava meio incomodada com esse negócio. A cidade de Esmirna era conhecida pela sua alta fidelidade ao Império Romano. Tanto que, no ano 26 depois de Cristo, o imperador Tibério escolheu a cidade, fez uma licitação assim, meio daquelas que a gente sabe que quem vai ser o ganhador. E ele escolheu a cidade de Esmirna para construir em Esmirna, sabe o quê? Um templo de adoração a quem? A si mesmo. Os imperadores romanos tinham essa síndrome de Lúcifer. Eles se achavam os filhos de Deus. Eles se achavam os deuses. E Esmirna tinha tanta lealdade ao Império Romano que ela foi escolhida para poder ter esse templo em homenagem a Tibério. Bem, sobre a igreja de Esmirna, a gente sabe pouco como que ela se iniciou. Talvez o pessoal que morava em Éfeso, que é pertinho dali, se mudou para Esmirna e começou uma comunidade ali. Mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte: os membros da igreja de Esmirna, eles não se curvavam diante da intimidação que sofriam em público, na justiça, no comércio. Eles eram presos, eles eram mortos, eles eram impedidos de negociar, mas eles não se intimidavam diante disso. Um exemplo dessa resistência era o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. No ano 55 depois de Cristo, ele foi executado aos 86 anos de idade por se recusar a acender incenso em adoração ao imperador Tibério. Diz que Policarpo foi chamado para um jantar entre as autoridades públicas e no meio do jantar foi convidado a acender um incenso de adoração ao imperador. E dizem que a tradição conta que Policarpo falou assim: não vou acender nada para ninguém. Então, pegaram Policarpo, amarraram ele num tronco no meio da cidade, colocaram lenha em volta. E antes de acender a fogueira, Policarpo disse: eu tenho servido ao meu mestre há 86 anos e ele nunca falhou
comigo. Policarpo servia Jesus. Queriam que ele negasse Jesus e declarasse sua devoção ao imperador. E Policarpo diz: por que que eu iria negar o meu rei que me salvou? Enquanto ele era amarrado em uma estaca para ser queimado, ele orava dizendo: eu te louvo, Pai, por me julgar digno desta hora. Assim, na companhia de outros mártires, posso compartilhar o cálice de Cristo. Diz a tradição que acenderam a fogueira e o corpo de Policarpo não se queimava. E ele, louvando a Deus e orando a Deus no meio da fogueira, então um guarda romano teve que matá-lo, atravessando uma espada nele. Mas ele morre porque ele se nega a negar o rei que o salvou, Jesus. Ele tem consciência de que Jesus, apesar de todas as dificuldades, inclusive aquele momento da morte, Jesus não tinha deixado de ser fiel, Jesus não tinha deixado de amá-lo, Jesus não tinha deixado de cuidar dele. Lembra que a gente cantou agora há pouco? Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Se ele fizer, se der tudo certo, ele é Deus. Se der tudo errado, ele é Deus. Ele tinha essa consciência. Policarpo era um cidadão dessa cidade que não se deixou ser intimidado. Então, quando Jesus abriu a caixa preta da cidade de Esmirna, ao contrário do que aconteceu com Éfeso, que ele abriu e disse as qualidades de Éfeso, mas tinha algo que de fato Éfeso precisava resgatar, com Esmirna não tem algo assim. No texto de Esmirna você vai ver que Jesus não fala, tenho algo contra você. Não. Mas você vai perceber que Esmirna tem um desafio muito maior pela frente ainda. Vamos ver o que João escreve, o que Jesus fala para ele. João escreve esta carta ao líder, ao anjo da igreja que está na cidade de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que estava morto, mas agora vive. E a mensagem é essa: conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Eu sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não à igreja de Esmirna. Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas da Ásia Menor, todas as igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Quem é que está escrevendo? Quem é que está mandando escrever essa carta? Aquele que é o primeiro e o último. Aquele que esteve morto e agora vive. Olha, essa é uma identificação que Jesus sempre faz, principalmente no livro de Apocalipse. Quando ele se apresenta a João, ele diz assim: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E por que essa frase é importante para os ouvintes de Esmirna? Vocês lembram o que aconteceu com Esmirna 600 anos antes de Cristo? Ela foi o quê? Totalmente destruída. 300 anos depois ela foi reconstruída. Esmirna sabe o que é estar morto e voltar a viver. Olha como é que Jesus se identifica com seus ouvintes. Eu sei. Lembra? Quem está falando isso é alguém que sabe o que é passar pelas dificuldades da vida, quando você pensa que não tem mais segunda chance, e você voltar, e você vencer a morte. Jesus diz que ele é o primeiro e o último. É aquele que antes da criação, ele não existia, mas ele já era. Quando você segue Jesus, essa é uma consciência que você não tem como fugir dela. Jesus não é meramente um guru, Jesus não é meramente um sábio do Oriente. Alguns de nós vamos dizer assim: não, mas Jesus era um cara legal, um cara bacana, ensinava umas coisas bacanas. Não, a espiritualidade cristã ela vai enfatizar, inclusive os membros da igreja, os discípulos de Jesus ao longo da história morreram, porque eles afirmavam que Jesus
era Deus encarnado, era o Filho de Deus encarnado. E que Jesus criou todas as coisas. Ele, por causa dele, que nem o apóstolo Paulo fala em Colossenses, por causa dele tudo que existe veio a existir. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele vive antes da eternidade e ele vive depois da eternidade. E ele veio até nós num momento da história, há 2000 anos atrás, e ele morreu por nós. Mas antes dele morrer, ele veio e viveu a nossa vida. Ele se identificou comigo e com você. Ele sabe o que nós vivemos. Ele passou sede, ele passou cansaço, ele foi perseguido, ele foi intimidado. Tentaram calar ele. Ele sabe o que é apanhar. Ele sabe o que é ser injustiçado. E ele foi até aquela cruz. E naquela cruz ele ofereceu a sua vida como Deus. Como homem, mas como Deus. Ele se identificou conosco na morte, ele experimentou a morte, aquilo que é tão terrível para nós. Deus experimentou a morte na cruz. E com a morte, ele pagou o preço das nossas culpas. Ele venceu a morte, 3 dias depois ele ressuscitou. E quando ele venceu a morte, ele nos deu o convite para dizer, olha, vem comigo, me segue. Eu estive morto, mas agora eu vivo. Vem comigo, confia em mim. Eu não sei o que você está vivendo, mas anda comigo. Eu sei o que é estar morto e reviver. E eu estou te convidando, você que está morto, por causa dos seus pecados, eu estou te convidando a reviver junto comigo. Jesus está levando a história, a fé cristã diz, para o dia em que ele vai restaurar todas as coisas, para o dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais injustiças e não haverá mais sofrimento. Quando ele venceu a morte, ele diz, a morte está vencida, pronto, agora eu vou começar a restaurar as coisas. E tem 2000 anos que Jesus tem restaurado as nossas vidas, tem transformado as comunidades onde os seus discípulos estão presentes, as famílias. E muitos desses discípulos têm enfrentado resistência aonde eles moram, aonde eles vivem, porque eles moram muitas vezes numa comunidade onde se adora um rei, onde se serve a um rei, mas eles servem a outro. Era o que acontecia com o pessoal de Esmirna. Jesus disse que ele é o primeiro e o último, ele esteve morto, mas agora ele está vivo para todo sempre. O que Jesus sabe sobre ser intimidado? Será que Jesus sabe o que é ser intimidado? Porque esse é o ponto que ele levanta com a igreja de Esmirna. Ele diz, eu conheço, lembra disso, Jesus sabe de todos os seus sofrimentos. Ele também sabe quem você é, assim como ele sabia que Éfeso fazia as coisas para fora e interiormente ele já tinha perdido o amor por Deus. Ele também sabe as agonias que você pensa, que você vive. E ele olha para essa igreja, ele diz, olha, eu conheço o quê? Eu conheço as suas aflições. E essas aflições aqui não são necessariamente aflições físicas, mas é uma aflição de pressão emocional, pressão psicológica, se você quer entender melhor, uma pressão sociocultural que a gente vive, muitas vezes porque nós vivemos numa sociedade que pensa diferente da fé cristã. E aí você se diz cristão, você se diz discípulo de Jesus, você diz que tem uma esperança no rei, você diz que vive a sua vida de um outro jeito, e quando você está vivendo na dinâmica com essa sociedade, e você expressa as suas opiniões, o que acontece? Você muitas vezes é criticado, você é muitas vezes julgado, e isso vai gerando pressão no nosso coração. Quer um exemplo disso? Eu falo que eu sou pastor, pronto, acabou. Quando eu vou preencher uma ficha, seu nome, Fernando, endereço, telefone... Tá, profissão, pastor. Tá. Legal. Muito bom. Eu vou financiar alguma coisa? Qual que é a profissão? Pastor. Sinto muito, mas para pastor a gente não financia. Mas por que você não financia? Não, porque eles não têm como dar garantia, que vão pagar e tal, e tudo mais. A gente acaba sendo intimidado dentro de uma cultura que olha para a gente com estigma. É complicado. Quer ver? Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Talvez vai ficar mais claro quando a gente lida com alguns valores como verdade, por exemplo, pecado e ética. Quando você pensa na fé cristã, o que é a verdade para a fé cristã? Eu sei que essa aqui não quero tornar isso aqui uma discussão filosófica, mas isso é importante para a gente entender aonde que Jesus vai chegar quando ele fala, conheça as suas aflições, Esmirna. Quando você segue Jesus Cristo, deixa eu te dizer um negócio, verdade
é uma revelação. Quer ver o contraste? Quando você pega a era moderna, que é anterior a 1980, quando você descobria a verdade, você fazia isso através do quê? Da ciência. Como que a gente vai descobrir a verdade? A gente vai fazer uma investigação. E aí a gente vai levantar as evidências e através de um método científico a gente vai descobrir a verdade. O problema disso é que o método, o instrumento que você usa muitas vezes para descobrir a verdade, ele está contaminado. E ele contamina a sua busca. A lente dos óculos que você usa na modernidade, na era antes de 1980, onde tudo é pela razão para poder descobrir a verdade, ela também está contaminada. Mas nós temos uma era um pouco mais recente, que é a nossa era, a era da pós-modernidade, que diz que a verdade, na verdade, é o que eu vivo. Eu defino a minha verdade. Se eu quiser que o que eu vivo hoje é verdade e amanhã o que eu vivo, a mesma coisa, é mentira, eu que defino. Vocês já viram isso? Você vai conversar com uma pessoa e ela diz, não existe esse negócio de verdade. A verdade, cada um tem a sua verdade. Imagina você como discípulo de Jesus dizendo, não, a verdade na fé cristã, ela é revelada para nós. Deus revelou a nós as verdades, a verdade dele na pessoa do seu Filho. Jesus Cristo disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um negócio mais contundente do que esse negócio? Não tem um líder religioso na história que diz eu sou a verdade. Eles sempre estão dizendo assim, olha, não, eu vou te ajudar a encontrar a verdade. Vem comigo, a gente está buscando a verdade. Mas Jesus é o único que diz assim, ó, eu sou a verdade. A verdade dentro da fé cristã é algo que é revelado a você e você vai ter que tomar uma posição. Creio ou não. Não vai ter como você investigar esse negócio. Mas também quando a gente fala de pecado, a fé cristã vai dizer que o pecado, sabe o que é? É ruptura com Deus. Nós rompemos com Deus a nossa relação. E é por isso que a gente vive as desgraças que a gente vive hoje. Como humanidade nós dizemos, Deus, valeu, eu sigo daqui em diante. E nós construímos o que nós temos hoje. A gente vive diversas lutas. Parte é porque nós tomamos decisões complicadas, mas parte disso é porque nós vivemos num mundo separado de Deus. Mas quando você fala isso na cultura moderna, antes de 1980, eles vão dizer que pecado não tem a ver com romper com Deus. Pecado tem a ver com você ser ignorante. Ignorante quer dizer negar tudo aquilo que é científico. Se você não pode provar, se não é ciência, não vem falar comigo. Pecado é você querer falar comigo sem se basear na ciência. Mas hoje a turma fala que pecado é intolerância. É você não respeitar a opinião do outro, é você não ouvir o que o outro tem para dizer e não aceitar o outro na sua vida, por causa dos valores que ele tem. Quando você fala de ética, a fé cristã vai dizer que a ética é ou não é. Tem esse negócio de meio termo. É um valor objetivo. Tem verdade e tem mentira. Tem certo e tem errado. Tem bem e tem mal. A fé cristã vai dizer que Deus revelou na sua palavra princípios para a gente viver e que se a gente andasse sobre esses princípios, tudo nos iria bem. Não tem esse negócio de, depende, né, do ponto de vista. Não, é ou não é. Mas teve uma época no nosso mundo, não muito longe, que a ética era um negócio assim, ó, vai de você, cada cabeça é uma sentença. Você vai decidir se isso é ético ou não. Você vai decidir se isso é certo ou se é errado. Você vai decidir se isso é bom ou mal. É um movimento na humanidade que nós saímos, onde Deus era que ditava os valores. E agora somos nós que ditamos os valores. Tanto que a gente fica nesse negócio, que é mais conveniente para a gente vai. Mas hoje nós vivemos uma época um pouco pior, onde a ética vai do momento, vai da circunstância. Depende. É bom dependendo do momento que eu estou vivendo. Por exemplo, é bom você torcer para o Cruzeiro? Depende do momento. Se ele está classificado ou não para a final da Libertadores. E para o Atlético, é bom torcer para o Atlético? Depende do momento. Depende do momento. Depende da circunstância. A gente toma decisões na vida dependendo do momento. Se um momento eu estou precisando de dinheiro,
pode ser que fazer um desviozinho pode ser ético. Se eu estou encurralado porque eu contei uma mentira e a pessoa está pronta a descobrir a mentira, eu posso dizer, não, contar uma mentirinha agora para me livrar o meu couro, pode ser uma coisa certa. Mas como que você faz quando você segue Jesus e você sabe que a mentira não tem espaço na sua vida? Quando você sabe que aquilo que é bom, mesmo que é ruim, tipo própolis, tomar própolis, você sabe que é bom para o corpo, para a saúde, mas é ruim para descer. E você tem que tomar isso. Ou quando você olha para uma Coca-Cola, que você sabe que é bom, mas é ruim para o seu corpo. E a gente fica nessa tensão contra os nossos desejos, e a gente começa a abrir mão dos valores. Isso vai gerando aflições dentro de nós. Por exemplo, você é um discípulo de Jesus, você age com a sua sexualidade de um jeito totalmente extraterrestre, porque você está na sua roda de amigos, você é um jovem, uma jovem, de 20 e poucos anos, você está conversando e todo mundo está contando as suas experiências sexuais, a sua vida multissexual, e aí eles perguntam para você assim, mas e você, como é que é? Assim, não, eu tenho uma visão do sexo, assim, o sexo para mim é algo que Deus me deu, Deus me deu para que eu pudesse compartilhar isso com alguém com quem eu sou comprometido, com quem eu sou comprometida. Sexo para mim não é um produto de entretenimento, é uma coisa que eu quero ter com alguém que... Não, eu quero ter antes, mas eu vou ter quando eu estiver de fato comprometido em aliança com alguém. Aí todo mundo já dá uma olhada, como assim? É quando você, homem, está na roda de amigos e todo mundo contando os seus casos de viagem. Todo mundo dizendo assim, não, porque eu sou casado, mas quando eu viajo eu dou uma puladinha de cerca, tal, eu tenho um rabo de saia em tal lugar, e você está ali, de repente olham para você e falam, e aí? E você fala assim, não, eu sou leal à minha esposa, eu sou fiel a ela, eu sou firme porque eu sigo Jesus. Todo mundo já dá aquela olhada. Quando você se nega a fazer algo ilegal, ilícito, e com isso você vai sofrer retaliações, sabe o que isso vai gerando em você? Pressão psicológica, vai gerando aflições em você, meu querido. Se você for um discípulo de Jesus e você for viver a fé cristã no meio da nossa sociedade, isso vai deixar você aflito. Todo mundo vai falar uma coisa e você está indo na outra direção. Como é que você resolve esse negócio? Eu sei, eu tenho filhos adolescentes, eles vivem numa escola e na escola eles são rodeados por outros valores. E eu sei das aflições que eles têm quando eles se posicionam de um jeito e todo o resto está posicionado de outro. Isso gera aflição no coração. Jesus diz, eu sei o que é se sentir um extraterrestre no meio de uma sociedade que é como uma manada, que é todo mundo ir para um lado, mas você quer ir para o outro, porque você sabe que ir para o outro é a melhor direção. Jesus diz, eu conheço as suas aflições e conheço também o quê? A sua pobreza. Além da pressão sociocultural que Esmirna sofria também uma pressão econômica. Por quê? A economia de Esmirna era baseada nesse comércio, onde os comerciantes se agrupavam em guildas. Guildas era o quê? Associações comerciais. Cada guilda tinha sua padroeira, sua divindade protetora, a qual devia ser adorado, a fim de abençoar os seus agregados. Por exemplo, então você tinha lá a guilda dos pescadores. Tinha um deus que era o deus dos pescadores. Sei lá, talvez seria Poseidon, que era o deus do mar, que podia abençoar os pescadores. Você tinha que render devoção, prestar culto. Você tinha lá o pessoal da parte de roupa, de moda. Então você tinha a guilda, você tinha Epafrodite, que era a deusa da beleza, da estética. Você tinha lá a guilda das academias, dos profissionais de saúde. Aí você, de saúde não, dos profissionais de educação física, esqueci o nome, de estética. Aí você tem lá Apolo, que é o deus que cuida desse negócio da estética, de você ficar bonito, bombadão, maravilhoso, barriga tanquinho, né? Barriga de máquina de lavar roupa, ninguém quer ter só barriga de tanquinho. E aí, quem é agregado a essa guilda precisa render devoção a esse Deus. E quando os cristãos que seguiam a Jesus se negavam a adorar essas divindades nas guildas, sabe o que acontecia com eles? Eles eram expulsos.
E como eles estavam fora das guildas, dessas associações, eles não tinham licença para comprar ou vender. Então o cara ia abrir um comércio, o pessoal já sabia que ele era, estava na ficha dele lá, que ele era cristão e que ele tinha se negado a adorar aquela tal divindade. Eles não davam a licença para ele vender, não davam licença para ele abrir o comércio dele, não emitiam alvará. E pior, se ele tentasse fazer informalmente, quando ele fosse comprar do seu distribuidor, ninguém vendia para ele também. Sabe o que acontecia com essas famílias? Aos poucos eles iam empobrecendo. Você quer uma intimidação complicada? É a intimidação financeira. Tira o dinheiro de alguém. Ameaça cortar a renda dessa pessoa. Isso gera aflição, mas também vai gerando pobreza, porque essas famílias tinham negócios e quando eles se negavam a seguir os deuses de Esmirna, eles iam empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Por isso que Jesus fala, eu conheço a sua pobreza. As famílias começavam a passar dificuldades, porque se negavam a se curvar diante dos ídolos daquela sociedade. Sabendo dessa informação, não fica mais fácil você ler esse texto de Apocalipse 13? Que diz assim, e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Coloca para fora todo esse esoterismo evangélico, esse misticismo evangélico. E depois de saber disso que eu falei para você, olha como é que esse texto faz mais sentido. Tem muito cristão, besta, que está esperando a besta surgir. Um cristão besta esperando a besta surgir. E eles são tão bestas, que eles não percebem que isso já aconteceu há mais de 2000 anos. Quando o apóstolo João está diante de Jesus, Jesus está abrindo a caixa preta e está revelando para João os acontecimentos da época. Bestas no Apocalipse são sistemas econômicos, sistemas religiosos, sistemas políticos. Você talvez ainda não associou as divindades da época com as nossas divindades, mas deixa eu te dizer, Apolo, o deus da estética, da beleza física, continua sendo adorado hoje nas academias, pelos jovens, que não querem só apenas cuidar da saúde, querem poder mostrar o bíceps definidinho. Na minha época tinha Baby Look, que ressaltava esse negócio, o pessoal dobrava e ficava assim. Apolo ainda continua sendo adorado. Afrodite continua sendo adorada por mulheres de meia idade que querem continuar eternamente adolescentes. A mulher tem 45, 50, 55 anos e ela não quer simplesmente cuidar da saúde. Ela quer parecer com a filha dela de 15 anos. Isso é devoção, irmãos. Os deuses do passado ainda continuam sendo adorados. Moloque, o deus a quem sacrificavam as crianças no fogo, em altares, ele ainda existe hoje. Quando a gente está sacrificando as nossas crianças para a tecnologia, terceirizando as nossas crianças, e não estando presente na vida delas, o que nós estamos fazendo com elas? Nós estamos entregando elas a Moloque. Crianças que estão morrendo de fome, que estão precisando de coisas em países de guerra, o que nós estamos fazendo com essas crianças? Nós estamos entregando elas a Moloque, nós estamos sacrificando essas crianças. Sem falar de Mammon, o deus do dinheiro, que é o deus do século 21, o deus do Ocidente, que é um deus que ainda continua sendo adorado. E você coloca a sua esperança toda nele. Você faz tudo por ele, você muda a sua agenda por causa dele. Você fica triste por causa dele, você fica alegre também por causa dele. Ao invés de você colocar a sua esperança no Deus Criador dos céus e da terra, em vez de colocar a sua esperança em Jesus, o Cristo, aquele que é o primeiro e que é o último, aquele que esteve morto, mas vive, você está colocando a sua esperança muitas vezes em deuses. E o que Jesus fala sobre essa igreja que está sofrendo essa pressão econômica, porque se tornou pobre financeiramente, porque se negou a se curvar diante dos deuses? Jesus olha para essa igreja e diz assim, mas olha, apesar das suas aflições, da sua pobreza, você é rico. Você é rico. E essa expressão
Talvez remete a gente ao que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele diz assim: pois estas aflições que a gente vive aqui, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, quando a gente segue Jesus. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Estas aflições pequenas e momentâneas. Eu já fiz isso aqui lá no Palomar, quando a gente se reunia lá. Vou fazer de novo, para quem não viu. A Bíblia fala que Deus, na cruz, Ele nos salvou. E Ele preparou a eternidade para nós. Imagina que a eternidade, meu querido, é esse cabo aqui, ou essa corda. A eternidade é isso aqui, ó. Não acaba nunca, é um negócio infinito. Olha o tamanho desse negócio. Isso aqui é a eternidade. E a nossa vida na história é esse pontinho azul aqui. Esse aqui são os 80, 90, 100 anos que a gente vive nessa história. E sabe qual que é o problema nosso, como humanidade? Porque nós estamos separados de Deus. A gente está focado aqui, ó, nesse pontinho azul. A gente não sabe ou não tem consciência da eternidade. A gente fica focado aqui, ó. Não, eu tenho que trabalhar aqui, aí eu tenho que ser promovido aqui, eu tenho que juntar um dinheiro para poder passar esse momento aqui, para me aposentar e viver bem essa parte. Aí quando chega nessa parte aqui eu fico doente, tenho que gastar todo o dinheiro que eu juntei na vida toda para poder pagar hospital, médico, essas coisas, e aí eu morro. E aí a gente fica doente aqui, a gente fica preocupado aqui, como se isso daqui fosse a eternidade. E esquecemos de que Deus tem nos convidado a abandonar isso daqui e falar assim, ó, deixa isso aqui nas minhas mãos, anda comigo, vamos comigo, depende de mim, segue a mim. Por quê? Porque aqui, ó, a eternidade é muito maior, é muito melhor. Sério que a gente fica concentrado aqui? Sério que todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia emocional é por causa disso aqui? Você não passa numa prova, num concurso e você quer morrer? Você está querendo desistir do seu casamento por causa desse momento aqui que você não está conseguindo? Essas aflições pequenas e momentâneas, elas vão nos preparando para a eternidade. Você é rico. Você passa por aflições, você está pobre economicamente. João está dizendo para Esmirna. Você é rico porque você pode ter consciência da eternidade. Os seus sofrimentos aqui não anulam o que a eternidade representa para você. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Não olhamos para aqui, mas para aquilo que não se pode ver. E o que não se pode ver com os olhos físicos é Jesus te aguardando aqui, enxugando dos teus olhos toda lágrima. É nisso que a gente precisa fixar os nossos olhos. Jesus está nos aguardando na linha de chegada. E a primeira coisa que Ele vai fazer, imagina assim a gente cruzando a linha. Quando a gente cruza a linha, a última lágrima cai aqui assim, ó, que nem naqueles filmes, né? Ela cai na história aqui, ó. Mas foi a última de sofrimento. E Ele te recebe, te dá um abraço e te fala, olha, acabou. Acabou. Eu sei o que é isso. Ele esteve na história e Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento. E você pergunta, mas por que eu estou sofrendo ainda hoje? Você poderia estar sofrendo muito mais se Ele não tivesse levado sobre si os teus sofrimentos. Mas o principal sofrimento que Ele levou de você foi a tua separação de Deus como ser humano. Humanos, raça humana, a nossa raça, rompeu com Deus. E por isso foi expulsa da eternidade. Mas Ele veio ao nosso encontro e nos trouxe de volta. Esmirna, você é rico. Para de olhar para o carro que você tem. Para de olhar para a casa que você tem, para a roupa que você... Para o carinho do seu celular.
se é iPhone, se é Zenfone, se é Samsung, o que é Galaxy 10. Para de ficar colocando a tua esperança nessas coisas, porque daqui, sei lá, 60, 70 anos, isso não vai valer mais nada. Daqui 70 anos, a maioria de nós não vai estar mais aqui. Daqui 70 anos, nós saímos daqui e estamos para cá. Por que você está colocando todas as suas fichas nisso? Por quê? A grande pergunta não é se você vai chegar aqui na linha de chegada. A grande pergunta é se você vai chegar na linha de chegada onde Jesus está te aguardando com uma coroa. E não uma coroa para você ser rei, para você ser o cara e tal. Mas uma coroa que é dada como prêmio nos Jogos Olímpicos da época, para aqueles que conseguiam vencer a corrida. E chegavam na linha de chegada, eles eram coroados, era uma medalha. A grande questão é, você está caminhando para onde? As decisões, a agenda nossa, ela mostra o que? Eu sei, você vai falar, eu estou indo para a eternidade, eu estou caminhando com Jesus, eu estou a minha vida na mão dele. Mas na prática, o que você fala, o que você faz, diz o que sobre isso? Lembra do Policarpo? O bispo de Esmirna? Ele e mais centenas de outras pessoas que seguiam a Jesus no primeiro século se negaram a servir outros deuses para poder seguir em frente. Entregaram inclusive a sua própria vida. Mas Jesus também fala das aflições, da pobreza, mas ele fala também das blasfêmias. E o que era a blasfêmia que Esmirna sofria? Difamação, informação falsa. Todo mundo aqui já sofreu isso. Teve gente que já falou mal de você, não teve? Você mesmo já falou mal de você? Pô, vamos confessar, você mesmo já se sabotou, você mesmo já se difamou. O que acontecia com esse pessoal? Existiam pessoas dizendo que os cristãos de Esmirna, os cristãos do Império Romano, eles eram canibais. Por quê? Porque quando eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor, eles diziam que estavam comendo o corpo de alguém e bebendo o sangue de alguém. Outros diziam que eles estavam abandonando a família. Por quê? Porque eles se reuniam em grupos e se chamavam de irmãos e de irmãs. E aí essa conversa começava a rolar e eles começavam a ser perseguidos. Jesus está dizendo, eu sei da blasfêmia que estão falando de vocês, e eu sei quem são. Esse pessoal se diz judeus, mas não são. Por que Jesus foi tão duro com esses caras? Pensa comigo, mesmo sendo judeu, não sendo cristão, que o judeu, sem ser cristão, ele adora quem? O Deus Criador, o único Deus. A pergunta é, como que esses caras conseguiam licença para comprar e vender? Numa sociedade que rechaçava todo mundo que não adorasse os outros deuses. Eu acho que esses caras faziam da espiritualidade deles, da fé deles, um negócio de domingo, um negócio de culto. Tem muitos de nós que achamos que fazer parte da igreja, da comunidade cristã, do reino de Deus, é esse negócio aqui que nós estamos fazendo, e não é. A centralidade do que é ser igreja não tem a ver com esse momento, isso aqui não é o principal. O principal é o que a gente vive quando a gente sai daqui, até quando a gente se encontra aqui no outro domingo. Igreja é algo que influencia de dentro para fora. Isso aqui é uma celebração, isso aqui é uma festa, isso aqui é um momento para a gente se encontrar e para a gente se reabastecer. Mas isso aqui não é igreja. Esses judeus que estão blasfemando contra o povo que está morrendo por causa de Jesus, eles abriram mão de adorar somente a Deus. E eles conseguem vender, eles conseguem ter os negócios deles, eles conseguem ser benquistos na sociedade. Mas de sábado eles se reuniam nas sinagogas deles, abriam a palavra de Deus, faziam algumas orações, cantavam, levantavam a mão, Ele é Deus, se não, Ele é Deus, né? E a porta abrir, e Deus é Deus, e beleza. Aí quando era na segunda-feira, se não der certo, Ele não é Deus, se a coisa se lascar, Ele não é Deus, se não fizer do jeito que eu quero, Ele não é Deus, tem que ser como eu quero, porque senão Ele é Deus, eu sou Deus. É assim. Já parou para pensar, meu querido? O grande desafio de Deus não é fazer os milagres que a gente tanto espera, pô.
O grande desafio de Deus é pegar o nosso coração de volta, tornar o nosso coração maleável, para a gente voltar para Ele. O grande desafio de Deus é pegar essa pessoa complicada que o Fernando é e tornar ele alguém ensinável, tornar ele alguém quebrantado. Eu sei, a gente vive dias difíceis, tem muitos de nós que estão sofrendo enfermidades, outros estão sofrendo pressões econômicas. Nós estamos vivendo dias assim que não é tão difícil quanto em outros lugares. Mas no meio dessas dificuldades, Deus está tentando pegar o nosso coração de volta e falar: meu filho, volta para mim. Volta para mim, porque você se perdeu de mim. Volta para mim. Eu não sei se vocês viram hoje essa portaria que saiu no noticiário. Onde o nosso atual governo, de maneira surpreendente, ninguém esperava por isso, publicou um decreto onde as imagens de Jesus Cristo deverão todas ser trocadas pela imagem do nosso atual presidente. Essa medida foi imposta por autoridades, começando na comunidade rural do sul do país, para que fiéis não dependam de Jesus, mas sim do partido do governo. Uma comunidade rural do sul do Brasil está obrigando os cristãos da região a retirar de suas casas os retratos de Jesus, cruzes e outros símbolos religiosos, para substituí-los por quadros com a imagem do presidente da República. Milhares de fiéis na comarca de Passo Fundo seguiram a ordem das autoridades locais, que fizeram ameaças de cortar os benefícios econômicos destinados aos mais pobres, informou nessa terça-feira o UOL Notícias. Muitos camponeses são ignorantes, acreditam que Deus é Salvador, mas depois do trabalho dos líderes se darão conta de seus erros e verão que já não devem depender de Jesus, mas sim do partido do governo para a ajuda. De acordo com o oficial, mais de 1.000 retratos do presidente brasileiro foram distribuídos pela região, que concentra cerca de 6.000 cristãos. Pouco mais de 10% da população da cidade é composta por cristãos. Uma proporção similar da cidade, que conta com mais de 1 milhão de habitantes, vive abaixo da linha da pobreza. Alega-se que os moradores não são obrigados a excluir todos os ícones religiosos da casa, apenas pedimos a eles para que removam a imagem do centro de seus lares, justificou o oficial, que adicionou ainda que eles ainda podem exibir os símbolos de Jesus em outros quartos, mas o que requisitamos é que não se esqueçam de demonstrar em suas salas principais a gentileza do governo. Vocês viram isso? Você se sentiu intimidado? Isso não é verdade no Brasil, mas isso é verdade na China. Hoje, 2019. Na China, hoje, a China está obrigando igrejas a trocarem 10 mandamentos por citações do presidente Xi Jinping. A igreja na província central de Henan, na China, foram forçados a substituir os 10 mandamentos pelas citações do presidente Xi Jinping em meio à pressão do Partido Comunista, revelou uma revista de direitos humanos. A revista sobre liberdade religiosa relatou que os 10 mandamentos foram removidos de quase todas as igrejas das 3 autonomias e locais da região e um município da cidade de Luoyang, e substituídos pelas citações do presidente como parte do esforço do partido chinês para adequar as igrejas à ideologia do governo, o cristianismo do país. E aí? Você não se sentiu intimidado agora? Porque não é com você? Pimenta no olho do outro, refresco.
Jesus diz para aqueles que experimentam essas perseguições: não tenha medo. Essa é a frase mais repetida na Bíblia. A Bíblia que conta a história da humanidade, que conta a história do universo. Lá o Deus Criador diz que você não deve ter medo. Agora, Esmirna, não tenha medo, não é do que você sofreu, da pressão econômica, da pobreza. Não tenha medo do quê? Do que você está prestes a sofrer. Você achou que foi dificuldade a ter aflições, pobreza? Olha só, ainda tem mais coisas para acontecer. E o que esse pessoal vai passar? O diabo lançará alguns de vocês na prisão, e lá vocês terão aflições. Além de tudo que eles já estavam vivendo, você vai ainda experimentar mais coisas complicadas. E aqui nós temos a tríade da intimidação. Começa com a pressão sociocultural, você tentando viver os princípios de Jesus no meio da sua sociedade. E aí, quando você passa por isso, quando você fica firme aos valores de Deus, quando você ordena a sua vida dentro dos princípios de Deus, quando você usa o dinheiro como instrumento seu e não se torna um instrumento do dinheiro, quando você faz do trabalho algo para glorificar a Deus e não você se torna um escravo do trabalho, quando você fica firme nesses princípios, você então sofre pressão econômica, você começa a ser excluído. Quando você fica firme diante disso, vem a perseguição física. Quando, na pressão sociocultural, uma igreja já cede, o diabo não precisa nem se preocupar com pressão econômica e nem com pressão física, perseguição física. Quando eles veem, quando os que se dizem cristãos vivem de maneira mais parecida com César do que com Jesus, não precisa fazer mais nada, já ganhou a guerra nos primeiros 15 minutos, fez os gols, pronto, acabou, a partida está ganha. Mas quando você resiste à cultura e você começa a ficar firme, sabe o que acontece? Intimidação mais séria vem. E se você fica firme, a perseguição física vem. Quando você conversa com cristãos na China, cristãos no Sudão, no leste europeu, e você conta como que nós do Ocidente nos reunimos em comunidades cristãs, eles não conseguem entender. Sabe por quê? A nossa vida é muito, muito, muito fácil. E ainda tem igrejas, pastores que se dizem pastores, capazes de subir aqui e prometer mundos e fundos para você. E dizer que não, Deus vai te dar vitória, e Deus vai dar tudo certo, traz aqui a sua grana e nós vamos orar e Deus vai derramar um milagre do céu sobre a sua vida. Para de viver essa mentira. Quanto mais você fica firme nos caminhos de Jesus, mais pressão você vai sofrer. E por detrás dessas pressões você tem o quê? Forças espirituais. O diabo, Satanás, que tenta fazer o quê? Nos intimidar. Para que você diga, não, Deus não é Deus, Jesus não é Deus, Deus é o governo. Inclusive muitos de nós ainda, até hoje, pelo amor de Deus, irmãos, se você segue Jesus, se você não segue, fica tranquilo, mas se você segue Jesus, para com essa besteira de ficar defendendo o seu partido político, a sua ideologia política, para com isso. Você está colocando a sua expectativa num ídolo, você está negando Jesus, o rei da história. Essas forças espirituais querem fazer a gente retroceder e acender incenso aos ídolos da cultura e negar a Jesus. Querem nos provar, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Bem, esses 10 dias, vocês não se preocupem, é só uma citação ao livro de Daniel, quando... Vocês conhecem a história de Daniel, né? Tem gente que inclusive faz a dieta de Daniel, não é? Gosta de, vou comer 10 dias, vou comer só verdura e tomar água e tal. Mas esse é só uma citação para que quem está escutando isso se lembre de como que Daniel e os seus amigos, diante de um império pagão, ele diz assim, ó, sinto muito, eu não vou comer a comida do rei, essa comida é sacrificada a ídolos, eu vou ficar firme na dieta
não para me emagrecer, mas eu vou ficar firme nos alimentos que vão fazer bem. Inclusive, ó rei Nabucodonosor, você vai ver que no final dos 10 dias isso realmente faz melhor, faz bem para o nosso corpo. Esses 10 dias é uma maneira do apóstolo João, de Jesus, dizer, olha, vocês vão ser provados. Não vai durar muito, mas vocês vão ser provados assim como Daniel foi provado com seus amigos em 10 dias. Seja fiel mesmo diante da morte. E eu lhe darei o quê? A coroa da vida. Você já pensou no absurdo que é você crer num negócio e você dar a sua vida por isso? Você já pensou no absurdo que é você ir até o fim por causa que você está dando a sua vida nisso? Mas é um absurdo você ir até o fim por causa do dinheiro. Mas você não acha. Você não acha que é um absurdo você trabalhar além do que você precisa e comprometer a sua saúde, e comprometer o trato com os seus filhos, com a tua família, com o teu cônjuge? Você não acha que é um absurdo você ir até a morte para tornar o seu corpo o corpo perfeito? Você não acha que é um absurdo você ir até o fim para poder se graduar e ter um status inatingível? Mas Jesus está dizendo para Esmirna, vai até o fim, me segue, se for preciso morra por mim. Morra, fica firme, porque eu vou te dar a coroa da vida. Lá em Esmirna, os professores de Esmirna já não podiam mais ser professores nas universidades. Sabe por quê? Porque eles seguiam Jesus. E nas universidades você não podia ter pessoas que tivessem a mínima chance de influenciar pessoas a viver os valores do reino de Deus. Os advogados de Esmirna perderam a sua OAB, porque eles não podiam mais exercer a profissão. Os psicólogos de Esmirna tiveram o seu conselho, a sua carteira do Conselho Regional Nacional de Psicologia cassados, porque eles viviam valores diferentes da cultura contemporânea. Você já pensou nesse negócio? Está disposto a passar por isso, irmão? Olha, se baixasse aqui uma guarda brasileira dizendo assim, ó, todo mundo que frequenta essa comunidade está em cana, o que você diria? Opa, eu só estava passando aqui. Eu vim entregar um negócio para o meu amigo. Minha mãe me chamou aqui para eu vir aqui entregar um negócio. Hã? Se baixasse uma portaria dizendo assim, ó, todo mundo que frequentou uma igreja evangélica nos últimos 10 dias vai em cana. Você ia lá no Google apagar o seu rastro lá que você teve na comunidade Aliança, o check-in do Facebook, acabou. Meus irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E ele é muito claro aqui. Da segunda morte. Da primeira, sinto muito. Nós vamos. O dano da primeira morte nós vamos. Mas a segunda morte, ela não vai se posta sobre nós. A segunda morte, o livro de Apocalipse diz que no último dia todos ressuscitarão da primeira morte. E aqueles que renderam as suas vidas a Jesus e deixaram que Jesus, tão somente Jesus, ninguém mais que Jesus, tão somente Jesus, pudesse salvá-los. Esses não experimentarão a segunda morte. Aqueles que resistiram ao rei e que disseram, Jesus, valeu, muito bom, mas não quero você, eu quero viver do meu jeito. Esses vão seguir o destino normal, que é o destino da segunda morte. Mas Jesus está dizendo, seja fiel até a mim, ainda que você sofra um pouco aqui. A segunda morte não vai acompanhar você, meu querido. Em qual dimensão você hoje está sendo intimidado, meu querido? Você está sendo intimidado culturalmente? Você exerce uma profissão onde você vive aquela tensão constante de ter que abrir mão dos valores de Deus ou não? Você está vivendo num meio onde você precisa o tempo todo se explicar por que você vem na igreja domingo? Ou você tem que se explicar por que você vem na igreja domingo, mas durante a semana você é um demônio em casa? Qual que é a pressão que você está vivendo hoje? Você está lidando com alguma questão de ética na sua vida? Você está flertando com
um relacionamento extraconjugal, promíscuo. Você está querendo se render a alguém que não é teu marido, não é tua esposa. Você sabe que não deve, mas você vai entrar nessa encrenca de novo? Qual que é a pressão que você está sofrendo hoje? Você está sofrendo uma pressão econômica? Você tem feito tudo direitinho? Você tem cuidado daqueles que precisam? Você tem amado? Você tem tentado cuidar do próximo? Você está tentando influenciar a sua família? Você está tentando viver os valores de Deus numa sociedade complicada? Você está tentando fazer o bem? Mas de repente você começou a ser excluído de negócios. As oportunidades que você tinha estão sendo tiradas de você justamente porque você fez essas escolhas de investir na sua família, de investir no bem. Eu duvido que alguns de nós aqui estejamos enfrentando perseguição física por causa de Jesus. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se você é perseguido por causa de Jesus porque você é um chato, você tem que ser perseguido mesmo. Porque ninguém merece um cristão chato, que fica botando o dedo na sua cara toda hora e falando, você está errado, você vai para o inferno, você está tomando cerveja, você está fumando, porque você não sei o quê. Agora, se você está sendo perseguido, porque na hora de tomar as decisões difíceis, você toma a decisão correta e não a mais fácil, meu filho, você é bem-aventurado. Se você está sendo perseguido, porque você está sendo enganado por pessoas às quais você está dando o melhor de você, Deus conhece as tuas aflições. Jesus sabe que é ser traído pelos seus melhores amigos. Eu também sei. Se você está sofrendo perseguição, porque você não está se rendendo ao domínio de Mammon, e você está pegando o seu dinheiro, e ao invés de você dizer, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, você está pegando o seu dinheiro e está dizendo, isso aqui Deus me deu para me cuidar da minha vida. Isso aqui Deus me deu para me cuidar dos outros. E você está sofrendo por isso, você é bem-aventurado, você é feliz. Se você está sofrendo porque você não está seguindo as recomendações médicas, você não está fazendo dieta, não está cuidando do seu corpo. Cuidar do corpo é devoção a Deus. É fácil falar quando a gente está emagrecendo. Quando a gente está gordinho, a gente acha que é normal. E não tem problema nenhum você ser gordinho. Eu ainda sou gordinho. Já fui mais gordão. Está sendo difícil, eu não fiz cirurgia, eu estou tentando na raça. Eu estou ouvindo o cuidado de pessoas ao meu redor. E pensando bem, elas têm razão, eu preciso viver mais tempo. Quero ver meus netos. Eu quero poder me dedicar mais à igreja. À minha família. Mas se você não está tomando as decisões corretas e está sofrendo perseguição, bem feito. Mas se você está fazendo o seu melhor, e isso está te causando sofrimento, relaxa. Você é rico. Você tem mais do que muita gente. Talvez você está sofrendo uma enfermidade que você não encontra cura para ela. Você pode nessa manhã pedir, Jesus, me cura. Mas se Ele não te curar, você pode dizer para Ele assim, Jesus, tudo bem se você não me curar, mas não me deixa ficar longe de Ti, porque é só contigo que eu consigo seguir em frente. Lembre-se que o diabo está ao nosso redor como um leão, querendo nos devorar, nos intimidar. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele quer simplesmente que em algum momento você confesse, Deus não é bom. Não tenha medo, querido. Não tenha medo nessa manhã.
Coloque-se diante de Deus e se lembre de que Jesus conhece tudo o que você tem vivido. E nessa manhã Ele está dizendo: meu filho, minha filha, coloque os seus olhos naquilo que você não está conseguindo ver. Coloque a sua fé, a sua esperança naquilo que eu prometi, naquilo que eu falei. Confia, eu estou na linha de chegada te esperando. Olha para mim. Põe-se assim diante de Deus. Converse com Ele um pouco nessa manhã sobre aquilo que você ouviu. E nós vamos encerrar o nosso encontro. Senhor, muito obrigado nessa manhã, por o Senhor poder abrir o nosso interior, e ao invés da gente viver enganados, buscando a vitória em Ti o tempo todo, obrigado porque o Senhor é capaz de nos dizer com transparência, que a vitória que o Senhor nos deu foi na cruz, pelos nossos pecados e pelas nossas culpas. A grande vitória que o Senhor nos deu foi nos trazer de volta a amizade de Deus. E a presença de Deus em nós é tudo que nós precisamos para viver em frente. Pai, se isso não entrou no coração de alguns aqui nessa manhã, por favor, de maneira generosa, delicada, abre o coração e a mente, Jesus. Para que a gente ande, não iludidos, mas convictos, de que ainda que os nossos olhos não vejam uma solução, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Ti. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E não nos salvou para a gente ficar aproveitando. O Senhor nos salvou para que a gente soubesse que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E que um dia o Senhor restaurará a nossa vida. Nos ajuda nessa manhã a sairmos daqui fortalecidos, olhando fixamente para Ti, Jesus, que morreu por nós naquela cruz, venceu a morte e nos convidou para uma nova vida. Nos convidou a seguir, para a gente descobrir o que de fato é viver. Nos liberta nessa manhã da devoção aos outros deuses, que tem roubado o nosso coração, a nossa atenção, ó Deus. Nos liberta nessa manhã, por favor. Nós queremos aprender a nos rendermos somente diante de Ti. É isso que nós oramos. Amém.